pessoas associam a imunoterapia a alguma coisa que aumenta a imunidade. Elas não estão totalmente erradas. Mas o que é interessante, quando a gente começa a entender melhor o câncer, existe algo que nós chamamos de hallmark of cancer, que é como se fosse assim, digamos, as condições propícias para que o câncer se desenvolva. Como funciona isso? O câncer, ele não é somente a célula maligna. Ele depende de um microambiente favorável. Né? Isso já foi dito lá atrás, né? Também no século XIX, por um pesquisador, que era uma teoria chamada solo e semente, que ele falava o seguinte: o câncer é a semente, o microambiente é o solo, eu preciso de um solo favorável para que o câncer se desenvolva. Né? Então, uma das coisas que o câncer encontra que torna o ambiente dele horrível para que ele cresça, se manifeste e se desenvolva como doença é a imunidade. E o que o câncer fez ou faz, né, para tentar driblar isso? Olha como ele é ardiloso. Alguns cânceres produzem uma proteína, essa proteína ela cega o sistema imunológico do hospedeiro, e aí o sistema imunológico não consegue identificar o câncer como um invasor. E aí o câncer consegue crescer e se desenvolver. O que a imunoterapia faz? Ela bloqueia essa proteína produzida pelo câncer, fazendo com que o teu próprio sistema imunológico volte a identificar o câncer e combata ele. Então ele não é um tratamento que ele é voltado diretamente ao câncer, entendeu? Ele é direcionado ao microambiente do câncer. E ele funciona? Funciona. Eu vou dar um outro exemplo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu fui na ASCO ano passado e tinha ido na ASCO há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando eu fui, eu me lembro que a capa da revista Time era uma mulher descendo o rio de Corredeiras num caiaque. E ela tinha um corpo atlético, remando. Aí o título da matéria assim: essa é a fulana de tal hoje. E essa é a mesma pessoa 1 ano atrás. Ela na cama, na maca do hospital, toda entubada, prestes a morrer. Ela foi uma das pacientes tratadas com imunoterapia. E ela não somente sobreviveu ao câncer, como ela recuperou a vitalidade dela. Né? Então, hoje, a imunoterapia ela acaba também propiciando um tratamento com poucos efeitos colaterais, comparado à quimioterapia. É uma terapia que ela tem um grande benefício para vários tipos de câncer. Como eu disse para você, para essa quimioterapia, eu sei que tem 34 indicações. Agora, se você me perguntar quantas terapias-alvos existem, existem várias, né? Que a gente até se perde na quantidade de indicações para terapia-alvo, certo? Mas a imunoterapia realmente revolucionou. Por favor. E ainda existe uma outra forma de terapia, que essa é mais destinada a tumores hematológicos e linfóides, né? Que são as leucemias, os linfomas, que acometem muito a população pediátrica, que se chama CAR-T-cell. Eu ia perguntar. CAR-T-cell, eu digo para você o seguinte: eu vi uma médica uma vez falando a respeito do CAR-T-cell, ela falou assim, perguntaram para ela qual que é a tua expectativa em relação ao CAR-T-cell. Ela falou assim: a minha expectativa, meu desejo é que num futuro próximo o CAR-T-cell seja o método, a forma de tratamento de todos os pacientes com câncer hematológico e linfático. É algo muito recente, né? Muito recente. Saiu quando o CAR-T-cell, mais ou menos? Talvez uns 4 anos, né? O que eu vou falar pro doutor? O Gabriel, ele, 2015, 2016, estava num tratamento e o CAR-T-cell estava em estudo nos Estados Unidos. A doutora Maria Lúcia ali, que é a médica do Gabriel, ela falou que ele estava em teste. De 26 crianças, 24 estavam curadas. Exatamente. Então, assim, quando ela contou isso pra gente, eu falei, o que precisa pra gente levar o Gabriel pra lá? É complexo, né? Que ele não tinha nem condição. E também não é tão simples. A gente queria levar. Não, com certeza. Sim, mas aí ela falou que como estava em estudo, até o doutor Laí Ribeiro, eu acho, né? Não foi lá no San Junes, foi o... Ela falou o nome do médico. Rui. Doutor Rui? Isso, doutor Rui. San Jude? Isso mesmo. E ela tentou Foi com ele, mesmo. só Curitibano, né? É verdade, sim. Doutor Rui de San Jude é curitibano. É isso mesmo. E aí ela falou com ele que queria tentar levar o Gabriel para lá e tal, só que eles não estavam fazendo o teste em estrangeiro, só em americano. A Novartis, né? Isso 2016, então. Então provavelmente é muito recente. Muito recente o CAR-T-cell. Sim. Né?
Isso aí, na realidade, foi em 2015, porque nós Mas tínhamos hoje chego já em São tem Paulo e tinha sido em todos falado. os lugares aqui, doutor? Não. O CARTCEL, ele é... Porque assim, ó, acho que a complexidade do CARTCEL é que, assim, como é que funciona o CARTCEL? Você tira o sangue do paciente, você separa, como se fosse um aparelho de hemodiálise, os linfócitos T de todo o restante, você manipula geneticamente esses linfócitos que tem em laboratório, isso é feito nos Estados Unidos, no laboratório da Novartis, e aí você coloca uma proteína, vamos dizer assim, nesse linfócito T, que ele passa a identificar as células malignas e combatê-las. Aí ele volta, esse linfócito T é infundido no paciente. Certo. Né? E aí que você tem que ter um centro mais complexo, porque nessa parte eles podem ter reações, né, adversas, tem que saber manipular isso e tal. Mas é muito menos agressivo que um transplante não aparentado. Acredito que sim. Tem um fato tão interessante assim que teve um paciente, porque hoje em dia o CARTCEL ele é autorizado para pacientes com leucemia linfóide aguda, com menos de 25 anos, ou em pacientes com linfoma difuso de grandes células B, que foram refratários a todos os tratamentos. Sim. Né? Tá. Então teve um paciente... LMA não? LLA. Não, LLA em criança. LLA, mas não LMA. Ah, não, LMA eu acho que não. LMA não. LMA eu acho que não. E mesmo assim, existem alguns critérios, protocolos bem rigorosos, né? Porque é um tratamento muito caro. E aí existe aquela questão de você selecionar o paciente que é bom respondedor para o tratamento. Né? Então existe um protocolo mais rígido. Estou simplificando esse protocolo, mas ele é mais rigoroso. Mas hoje em São Paulo já tem hospitais fazendo. Já tem hospitais que são capacitados a fazer. Mas eu acho que não é tão simples também, né? É que, na realidade, o capacitado, quando o doutor fala, é justamente o Estrutura, que... né? A estrutura. Porque nós vivemos algo com o Gabriel que foi fora do comum até para um transplante. Né? E graças a Deus que a gente estava num lugar que tinha uma estrutura. Porque senão não teria nem conseguido nem chegar na primeira semana. Porque... Mas são